Olá, sejam bem-vindos ao Podley, o seu guia legal no mundo dos podcasts. O nosso programa tem um oferecimento de Rápido Chapuri, Clínica de Estética Rosa de Saron, Restaurante Lago Verde e Dr. Anastácio Sintra, terapeuta naturopata. Olha só, gente, nosso programa de hoje, sexta-feira santa, tem um tema importantíssimo. Nós vamos falar do direito da pessoa com espectro autista, um tema de fundamental importância e de relevância para a sociedade. E eu trouxe elas, doutora Leilane Campos e doutora Maíra Vilaçante. A gente vai para o intervalo comercial e nós voltamos já já com um bate-papo super importante para você. Não sai daí. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutor Anastácio, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, agora sim, a gente vai conversar, iniciar o nosso bate-papo, mas antes vamos falar um pouquinho dessa sexta-feira especial, sexta-feira santa, momento de reflexão, momento de você pensar o que eu estou fazendo aqui na Terra, se alguém veio e morreu por mim, para tirar os meus pecados, que viveu aqui 33 anos falando do amor, do cuidado, da dedicação dele com o povo. O que você está fazendo para cuidar do próximo? Pense nisso. Agora sim, meninas, vamos falar de um tema que fala de amor. Porque quando você se preocupa com essas pessoas que têm autismo, né, você cuida, você olha com amor, com zelo. Mas antes vamos dar a mãozinha aqui, ó, para dar sorte. Sejam bem-vindos. Obrigada, todos, obrigada. tá? Nós temos um ritual aqui. Chegou aqui, aí você vai falar para os nossos telespectadores quem é Leilane Campos e quem é Maíra Vilaçante. Boa tarde, doutora Mirley. Eu sou Leilane, eu sou advogada, mas antes de ser advogada, eu sou mãe de uma criança, né? 13 anos, Elias, hoje, o transtorno do espectro autista está dentro. E eu venho atuando há bastante tempo nessa área, sendo ativista também. Fui presidente da Comissão de Direitos Autistas da OAB Acre. E é isso, a minha trajetória, o autismo é uma bandeira para mim. Olha só, a gente já tem aí um exemplo, gente, de mãe, de
é amiga de todo esse cuidado que é. O teu filho já tem 13 anos, né, doutora? Então, Isso. você mais do que ninguém já sabe todo o processo de lidar com uma criança com autismo e agora com pré-adolescente, né? Isso, entrando aí nessa fase. Exatamente. Doutora Maíra. Boa tarde. Muito obrigada mais uma vez estar aqui com você e falando desse tema muito importante. Eu sou advogada com especialidade em Direito do Trabalho e Previdenciário e vim aqui para contribuir e ajudar no que for possível aqui, tirando as dúvidas das pessoas. Doutora Leilane, vamos começar com a senhora logo. O que é, né, o transtorno do espectro autista? Ó, o autismo, ele é uma condição do neurodesenvolvimento. E as características a comunicação, pessoas que vão ter um atraso na comunicação, interesses restritivos e também movimentos repetitivos. Então, hoje é um transtorno, né? É um transtorno porque ele pode ir do nível 1 de suporte ao nível 3 de suporte, né? Um espectro, porque pode variar. Uhum. Doutora Maíra, nós temos leis hoje que amparam essas pessoas. Vamos falar da Lei 12.764 de 2012. Isso, é a Lei Berenice Piano que introduziu na legislação o autismo como deficiência e trouxe outras definições também. Então, assim, hoje as pessoas que estão dentro do espectro, elas são pessoas consideradas com deficiência e nesse caso, elas podem ter direito a benefícios previdenciários, inclusive. Por que a gente escolheu essa lei para falar? Porque ela é uma mãe de autista, olha só, o amor, né? Nós estamos falando de amor, gente, que ela teve e foi lutar pelo filho, assim como a leoa luta pelos seus, né? E ela foi lá e hoje, através dessa mãe, quantas mães não estão sendo ajudadas, né? Doutora, a pessoa com espectro é considerada uma deficiência que já está incluído em leis específicas? O espectro em si não é uma deficiência, mas para a legislação ele se equipara às deficiências e por isso que essas pessoas que estão dentro do transtorno, elas têm direito, podem ter direitos, né, a alguns benefícios previdenciários. Direitos e garantias, vamos lá. Direito dessas pessoas em saúde, educação, inclusão social. Importantíssimo falarmos sobre isso. Vamos começar pela educação, doutora. Isso, hoje a educação é um gargalo, né, para a maioria das famílias. A gente sempre fala que é um eita atrás de um eita. A gente fala assim, tá tudo tranquilo, aí chega a parte da escola. Porque assim, começa a partir da inclusão, da dificuldade de inclusão. Na rede pública, tanto na privada, não pode negar nenhuma matrícula, né? Isso está na lei, é vedado negar a matrícula, inclusive com pena até de prisão. Uhum. Salvo não me engano, é de 2 a 20 salários mínimos de multa, caso a pessoa se negue, né? Isso, mas a matrícula por si só não é suficiente, porque aí a gente parte para outra etapa que tira o sono da gente enquanto mãe atípica, que é a inclusão de fato. A inclusão de fato, ela só acontece quando tem uma educação direcionada, que é o quê? Um material adaptado, um suporte, que é o mediador, e um plano de ensino individualizado. Tá, olha só, a gente fala de educação, e aí ocorreu uma situação de pessoas que levavam o filho para a escola, e quando chegou na escola, não tinha assistente, né? E essa criança foi obrigada a voltar para a escola, para casa. E só poderia receber a criança com um assistente. E quando não tem assistente, essa criança é obrigada a ficar em casa. Nós temos uma lei que ampara, que faz o Estado, o município, arrumar o assistente para ter na escola? Isso, a própria lei, a Lei Berenice Piano, ela garante o atendimento educacional, né, individualizado, essa assistência, e aí justamente vai precisar de quê? De toda essa avaliação de uma equipe multidisciplinar para ver a necessidade desse assistente. Tendo a necessidade,
eu sempre indico, assim, uma questão que precisa que as mães tenham esse conhecimento de pegar o laudo e fazer uma solicitação por escrito na escola. Fica com a via e faz esse protocolo na escola para dizer que está solicitando o mediador e colocar justificativa de por que precisa desse mediador. E quem faz essa justificativa? Se você tiver o neuropediatra, pede para o neuro colocar essas especificidades de forma clara, para poder dar entrada na escola e a escola, né, e aí sim começar esse processo para que seja disponibilizado esse profissional. Então, legalmente, escola nenhuma pode proibir que essas crianças possam ter acesso à sala de aula. Proibir, não. O que acontece, na verdade, é que os professores ficam com um pouco de receio de receber esses alunos sem ter, por exemplo, um mediador dentro de sala que dê um suporte, né? E a gente sabe que o nosso estado, não só o nosso estado, mas o Brasil inteiro, nós temos essa deficiência, uma deficiência meio que institucionalizada. As políticas públicas, elas são maravilhosas, a legislação é maravilhosa, Ai, com certeza. mas a leis. implementação dessas políticas públicas a gente ainda encontra muitas barreiras. Saúde. Vamos falar de saúde para essas pessoas. Como é que funciona? Porque elas têm todo um acompanhamento. Precisa de fonoaudiólogo, precisa de psicólogo, precisa de É um terapia. tratamento multidisciplinar, Isso. né? Isso, é um tratamento multidisciplinar, né? O tratamento ele vai iniciar através do neuropediatra, né, ou de um psiquiatra, depender da idade, né, do diagnóstico. E aí, depois disso, precisa da reabilitação, que sempre vai ser através de uma equipe. Geralmente, sempre precisam de um terapeuta ocupacional, que a gente chama de TO, de um fono, de um fisioterapeuta, do psicólogo, com determinadas linhas de terapia, que geralmente é uma terapia baseada na análise do comportamento ou na cognitivo-comportamental. E aí vem a dificuldade. Achar as terapias pelo sistema público de saúde, até, e ouso dizer que também até de forma privada ou através de planos de saúde também. É interessante que as pessoas chegam e tem gente que está com 5 anos numa fila esperando uma consulta e não é ilusão, é real. Nós temos pessoas que têm filhos há 5 anos esperando consulta no neuro, gente. Uma criança que precisa com urgência para ter o diagnóstico, para poder chegar a ter acesso aos benefícios, que nós vamos já falar a respeito do BPC LOA para essas pessoas. E aí, 5 anos. Até lá, com 5 anos, você já perdeu tantas coisas, principalmente os pais. Porque para você, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Se para você entrar para pedir um BPC, você precisa de um laudo. Para provar que a criança tem autismo. Mas eu acho que o prejuízo maior aí é no desenvolvimento da própria criança. Se ela está há 5 anos aguardando uma consulta para poder identificar se aquela criança está ou não dentro do espectro, e já se passaram 5 anos, pode ter se passado inclusive aquela janela. Isso é porque justamente a gente fala da neuroplasticidade, né? Então, aquele cérebro lá, uma esponjinha absorvendo tudo. Então, quanto mais tempo a gente perde, a gente está perdendo tempo de aprendizagem. Justamente daquela criança aprender novas habilidades e justamente levar a ter uma qualidade de vida e ser inserida na sociedade. Olha só. A importância, gente, hoje de você... Nós estamos num ano eleitoral, a importância de você escolher alguém que olhe com mais humanidade para essas pessoas, porque tem toda uma trajetória para essas crianças se desenvolverem, e pessoas que busquem mais políticas públicas para essas pessoas. Doutora, o plano de saúde, ele pode limitar as terapias? Não. Hoje nós já temos um entendimento consolidado de que se o médico prescreveu, o plano ele tem que cumprir. Então, assim, não existe limitação de horas, de quantidade, como é que eu posso dizer, de especialidades, né? Como TO, fono, psicóloga. Não, o plano não pode limitar. Se o médico prescreveu, o plano tem que cumprir. Doutora, quais as violações mais frequentes? A senhora, como mãe de autista, que essas pessoas sofrem no dia a dia?
Ó, as violações assim mais frequentes são a dificuldade de acesso à parte educacional, que é o mediador, que a gente sabe que não tem mediador suficiente. E também, não eu estou falando só na questão da parte pública, nas escolas privadas também tem essa dificuldade, as famílias passam por muita dificuldade, porque do ponto de vista financeiro, é uma pessoa a mais que a escola vai ter que pagar. Então, começa daí esse embaraço, essa barreira. E do ponto de vista de saúde, em relação aos planos, é essa quantidade de horas e na parte pública, as filas que são enormes, né? Hoje tem crescido bastante a judicialização. Então, os bacens, né, judicializando as determinações, as pessoas têm procurado bastante. Vocês acham que precisa de mais política pública nesse sentido, principalmente na área da saúde, que busquem mais profissionais, principalmente neuro, porque para poder chegar no psicólogo, para poder chegar no fono, para poder chegar nos outros profissionais, precisamos ter um laudo, precisamos ter um diagnóstico. E quem dá esse diagnóstico é o neuro, não é? O médico, né? Isso. Pode ser o neuro, pode ser o psiquiatra. O neuropsiquiatra. E no caso, realmente precisaríamos de uma quantidade maior de profissionais para poder ter acesso, porque realmente tudo só começa geralmente depois do laudo. Verdade. Caminho jurídico com a senhora. Quais são os primeiros passos que a família tem que ter numa negativa de tudo? Chegou na escola, não tem, mas meu filho precisa estudar, não tem, negativa. Chegou na saúde, também uma negativa, só que tem crianças que precisam com urgência. E aí a negativa vem na cara, não tem, pode ficar na fila de espera, e aí, como que essa família tem que fazer? A depender da necessidade, primeiro a gente tem que ter realmente essa negativa administrativa, né? A escola negou o mediador, mas tem a necessidade do mediador, está lá prescrito pelo profissional que atende aquela criança, dizendo que ele precisa ser atendido, precisa ter, na verdade, suporte de uma pessoa dentro de sala de aula. Então, assim, não conseguiu administrativamente, começa a produzir essas provas, né? Protocola na escola o pedido, escola negou ou demorou mais de 30 dias, aí a gente pode buscar o judiciário para que o judiciário ele acione aquela escola numa ação de obrigação de fazer, por exemplo, de que a escola disponibilize esse outro profissional para que possa atender essa criança. Na questão da saúde, a mesma coisa. O plano de saúde, ou então o posto ou o hospital negou atendimento, produziu aquela prova, a gente também pode acionar o judiciário para buscar aquilo que é necessário para aquela criança. Olha só, gente, nosso bate-papo está super agradável, não está? Mas, infelizmente, a gente tem que ir para o intervalo comercial e nós voltamos já já. Não sai daí, é no piscar de olhos, já voltamos. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer. Até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, eu tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou.
um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto, justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais. Voltando do nosso intervalo comercial, antes da gente começar de novo o nosso papo com essas meninas maravilhosas falando sobre autismo, nós vamos falar dos nossos colaboradores. Olha só, para você empresário que precisa trazer a sua carga de São Paulo a Rio Branco, de Goiânia a Rio Branco, Porto Velho, olha só, 5 dias, tá? Com total rapidez, segurança e assegurada na melhor transportadora de Rio Branco, que é Rápido Chapuri. Para você, mulherada que precisa manter sua autoestima, aí tá cansada, tá estressada, precisa de uma drenagem linfática, de uma massagem modeladora, relaxante e remoção de sinal, aquele sinalzinho que te incomoda, também limpeza de pele. É na Clínica de Estética Rosa de Saron. Agora, nós estamos na Semana Santa, né? Sexta-feira Santa, amanhã sábado de aleluia. Guardem suas galinhas. É perigoso à noite, viu? Brincadeira. Mas, para você que gosta de peixe, não, Semana Santa eu só como peixe. Eu te dou a dica, restaurante Lago Verde, tá? Para você que gosta de galinha caipira, a melhor da cidade, tá? Restaurante Lago Verde, que fica ali no ramal do Gugel. Tem também, olha só, gente, para você que sente aquela dor lombar, dor na coluna, o doutor Anastácio Sintra tá te esperando para você curar essa dor lombar. E também tem, você que fez tatuagem na juventude, tá arrependido agora, cresceu, disse, nossa, eu fiz besteira no passado, eu preciso tirar. Remoção de tatuagem, depilação a laser, lá no doutor Anastácio Sintra, tá bom, gente? Agora sim, meninas, vamos voltar para o nosso bate-papo. Doutora Leilane, Ministério Público, atua onde nesses casos que eu fui lá, foi negado escola, negado saúde, negado tudo. Meu filho está lá desamparado, eu vou socorrer a quem? Isso, doutora, o Ministério Público, né, que ele é o fiscal da lei, ele atua bastante também nesses casos. Então, teve a negativa da escola, está há muito tempo numa fila de espera, pode recorrer ao Ministério Público. A gente, inclusive, essa questão da limitação das sessões de terapia dos planos de saúde foi uma ação civil pública do MPF do Acre, e resultou esse fruto do qual não ser taxativo. Uhum. E aqui também o Ministério Público Estadual ele tem atuado, né? E muitas famílias hoje fazem as terapias em clínicas particulares. Isso fruto de uma ação civil pública do Ministério Estadual. Olha que legal, gente. O Ministério Público atuando onde precisa, principalmente dessas pessoas que precisam ser cuidadas com tanto carinho, né, doutoras? Doutora, como que o ECA protege essas pessoas? O ECA, ele vai proteger essas pessoas em relação a também a superexposição e garantir o direito, né? Que é um direito de todos da sociedade, né? Uhum. Garantir também a questão da discriminação para não ocorrer. E hoje trabalhando bastante também o ECA, a questão do bullying, né? Nas escolas. Sim, falando ECA digital, inclusive no programa passado nós falamos sobre isso. Aí vem a exposição. Muitos pais, até mesmo para ajudar outros pais, eles fazem lá o Instagram, faz agora o TikTok, que agora diz assim, eu já ouvi isso. Gente, Facebook é para velho, tá? Agora é TikTok para as pessoas mais jovens. E aí eles criam essas redes sociais. Só que aí, até que ponto os pais podem utilizar a imagem do filho para estar colocando nas redes sociais? Porque agora o ECA Digital veio para, peraí, as plataformas, tem alguma coisa que não pode ser postada, né? E isso era muito comum, a gente vê mães que filmavam o dia todo, assim, da criança, indo para terapia, fazendo isso, fazendo aquilo, mas realmente agora tem o ECA Digital para proteger essa relação, essa superexposição.
E a gente proteger justamente essa imagem, resguardar esse direito de brincar da criança. E é importante que existam outras formas de conscientizar também, sem estar expondo tanto. Certo. Como é que nós estamos? Foi descobrido o autismo, com muito estudo, pessoas com espectro do autismo. Como é que vocês verem essa legislação no Brasil? O que melhorou? O que precisa melhorar? Então, hoje nós temos uma farta legislação, nós temos direitos garantidos, assegurados por lei estadual, de maneira estadual, de maneira municipal, de maneira federal. Obviamente que a gente ainda precisa avançar muito. O problema mesmo está na efetividade dessa legislação. Na letra da lei, ela é maravilhosa, mas implementação são outros 500. Vamos falar da prática, né? Que isso, nossa, como que seria interessante. Você vê, foi criada uma lei, a lei perfeita, bonitinha criada. Agora vamos colocar em prática, vamos ver, aí são outros 500, gente. Agora vamos falar de assistência, benefício, assistência social para essas pessoas. Primeiramente, BPC LOAS, doutora, o que é a BPC LOAS? O BPC LOAS, ele é um benefício de prestação continuada, né? É o antigo LOAS. Ele é um benefício que garante um salário mínimo para aquela pessoa que possui algum tipo de deficiência, né? Hoje, falando do autismo, o autismo está dentro desse rol. E ele é garantido para aquelas famílias que recebem até 1/4 de salário mínimo por pessoa, ou seja, se dentro da casa existe uma pessoa com autismo e ela precisa desse benefício para complementar a sua renda, assim, para poder garantir as terapias, para poder garantir alimentação, e não ultrapassa por pessoa. E assim, isso não é um rol limitativo, não. Pode ser caso a caso, né? Que a família ela receba até mais do que 1/4 de salário mínimo por pessoa, mas demonstrando a necessidade, o benefício ele pode ser deferido. E esse benefício, ele não é uma aposentadoria, né? Ele é um benefício enquanto houver necessidade. Ele também não tem 13º, ele é um benefício que só é durante 12 meses, né? Ele não conta com 13º, mas se a pessoa comprovar a necessidade, tiver preencher os requisitos da lei, estar inscrito no CAD único, ser baixa renda, ter alguém da família com autismo, o benefício ele pode ser assegurado, garantido. Tá, agora, como é que funciona essa análise da renda familiar? Como é que funciona isso? Geralmente, quando a família ela tem alguém trabalhando, por exemplo, alguém de carteira assinada, eles fazem uma espécie de pesquisa social. Então, assim, eles vão até a casa da pessoa para ver quem é que está trabalhando, se tem alguém trabalhando, e fazem essa soma de todos os salários de dentro da casa. Tipo assim, o limite é 1/4, é isso? É 1/4 por pessoa. Isso não pode ultrapassar R$400 por morador de dentro da casa. Certo. Então, se a pessoa recebe um salário mínimo, tem 4 pessoas dentro da casa, vamos supor, então, dividindo isso por... 1.600 e alguma coisinha o salário atual, né? Isso, então... 1.600 e alguma coisa, você divide por 4. Se não ultrapassar R$400 por pessoa dentro da casa, aí ela está preenchendo... Vocês que são bons de matemática, por favor, que eu gosto de precisão, divide para mim 1.600 e acho que é 1.612. 1.612, divide aí para mim para ver quanto que dá hoje no Brasil, no mundo que nós estamos. 403, segundo a produção. R$403 aí para você pagar luz, água, para você pagar aluguel, para você pagar uma internet que você precisa, porque a criança estuda, tem que ter internet para você se manter atualizado, pagar alimentação. Não pode esquecer do medicamento, doutora Mirley. Muitas vezes alguns tomam medicamentos que não fazem parte do Sistema Único de Saúde. E aí é que entra esse ponto que a doutora Mayra falou. Nem sempre vai ficar nesse limite. Demonstrado a necessidade, isso pode ser revisto. Por exemplo, você sabe que nós temos crianças, inclusive, que não desfraldaram, que não conseguem fazer essa AVD, que é a atividade de vida diária de ir no banheiro. Então, imagina,
fralda e medicamento todo mês já levam uma parte fixa do dinheiro. Gente, acho que nem ganhando 5 mil reais daria. De jeito nenhum. Já fico até indignada. Mais uma vez, meu povo, acorda Brasil. Olha só, doutora, grau do autismo, leve, moderado e severo, ela pode influenciar quando for buscar o BPC ou não? Não, hoje não existe mais essa diferenciação. Está dentro do espectro, a lei garante os benefícios, desde que preencha, obviamente, os requisitos ali né? Isso mesmo. Agora lá, como é que funciona o INSS, doutoras, sobre essa situação? Então, o INSS ele é um caso à parte, porque eu não tenho nem como dizer que você preencheu lá todos os requisitos e você vai ter o benefício deferido. Né? Você passa pela perícia, tudo certinho, apresenta todos os documentos, tá tudo ok, documentação tá tudo ok, passou pela perícia, o perito, fontes, a gente costuma brincar, fontes, né? Fontes da cabeça dele, indefere. Era sobre isso que eu ia perguntar para a senhora. Agora só, meu gentil e queridos telespectador, por favor, comentem. Olha só, se eu tenho um laudo de um médico que está lá dizendo que aquela criança é autista, de um grau moderado ou severo, não vou nem colocar leve, moderado e severo, está lá escrito, um profissional da saúde. E aí eu pego o laudo, estou vendo tudo, como é que eu vou indeferir, Brasil, um BPC dessa criança? Mas acontece. É o que mais acontece. Mas nós temos aí a justiça, né? Que como é que eu posso dizer? Que ela tá mais sensível, ela tá mais sensível nesses casos. O problema é só a demora. Então, assim, você entra com... Você tem a demora do pedido administrativo, negou, aí você busca a justiça. Aí nós temos mais uma demora também. Aqui nós temos o juizado especial da Fazenda Pública na Justiça Federal, que é a vara competente para julgar geralmente esses processos. E hoje ele conta com mais de 4 mil processos na fila. Doutora, a avaliação social tem peso nesse processo? Faz a avaliação, porque vai tudo junto, não é? Vai. A documentação, quais são as documentações necessárias que o BPC solicita, precisa? Já vamos dizer que ela pega papel e caneta, você que está assistindo em casa, pega papel e caneta, anota aqui, então no celular. O que precisa para uma mãe de um autista entrar para buscar o BPC? A documentação. O principal é o laudo, né? Você tem um laudo, um documento que diga que aquela criança, né? Geralmente criança está dentro do espectro. A mãe, a família também tem que estar inscrita no CAD único. Se estiver recebendo algum salário, também apresenta a carteira de trabalho para poder fazer o requerimento. Aí, depois de apresentado tudo isso, é feita uma pesquisa social pelo próprio INSS, né? E aí a criança passa pela perícia, estando tudo ok, o benefício é deferido. Então, doutoras, uma pergunta assim, que é meio que até complicado de dizer. Por que muitos pedidos BPC de autistas são negados? Por quê? Com toda essa documentação. Isso vai depender também realmente da documentação, né? Se aquela mãe ou aquele pai, aquele responsável, chegou com essa documentação toda redondinha, toda certinha, né? E aí, em relação a ser negado, do meu ponto de vista, eu acho que às vezes a demanda é muito grande para pouco profissional analisar com aquele olhar mais cuidadoso. Doutora, quando o pedido é indeferido, essa mãe pegou, o pedido foi indeferido, lógico que bate uma tristeza e muitas pessoas, por não ter conhecimento, principalmente conhecimento jurídico, que o Pode Lei está aqui para lhe ajudar, aproveitando, já vai lá, segue Pode Lei Acre, o nosso Instagram, e assiste a gente, Rádio Calçadão Acre, que os nossos episódios estão lá, todos eles. Como é que eles fazem? Foi indeferido, eu vou para onde, eu vou com quem, aonde que eu entro com essa ação? Você pode, essa pessoa que teve o benefício indeferido, ela tem garantido também fazer o pedido administrativamente de reconsideração no próprio INSS,
Mas, não querendo, não é obrigatório esse pedido de reconsideração, ela já pode ir diretamente buscar a justiça. Então, assim, ela pode procurar um advogado ou então a Defensoria Pública da União. É mais fácil recorrer, tipo assim, foi negado, eu vou entrar de novo, eu já vou procurar a Não, justiça. é melhor a justiça. Quem recebe BPC pode trabalhar? Pode. Tudo vai depender de quanto essa renda vai somar totalmente em relação àquelas pessoas que moram na casa, né? Aquele Certo. cálculo de dividir a renda de todo mundo que reside dividido por 1/4. Doutora, tipo assim, esses benefícios eles podem ser acumulativos, porque, digamos assim, a casa tem, assim, infelizmente, tem pessoas que têm 2 ou 3 crianças que nasceram ou com autismo, tem também anemia falciforme e tem pessoas que têm mais de uma criança com deficiência. Elas podem receber, todas as crianças podem receber o benefício ou só uma? Todas podem. Todas podem. Estão Até dentro porque esse benefício, ele é para garantir a sobrevivência daquela pessoa. Então, assim, se tem mais de uma, obviamente a necessidade ela aumenta. O BPC ele precisa ser revisado periodicamente, nesses casos, para autista. Tipo prova de vida. Exatamente, prova de vida. Como é que fica? Não tem uma lei que ampara agora, porque já pensou, ó, tá lá o laudo de autista. Como é que daqui 6, 7 meses eu não vou deixar de ser autista? Mas a questão também, doutora, não é a questão de deixar de ser de autista. Você não vai deixar de estar no espectro. Mas o BPC, a gente tem que lembrar que a condição financeira pode mudar. Então, hoje, você deu entrada, está recebendo o BPC, porque você é autista e tem uma necessidade, você está em vulnerabilidade. Mas, amanhã essa condição pode mudar. E aí você perde esses pré-requisitos e sai dessa necessidade. Por isso que precisa sempre dessa revisão. Ele não é fixo, né? É um benefício que está lá para atender aquela necessidade que pode ser momentânea. Doutoras, olha como eu queria passar assim 2 horas falando sobre isso, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu quero que vocês possam deixar mais informações aqui para o nosso telespectador. Desde já, muito obrigado pelo carinho de vocês em ter recebido o convite numa data tão especial, que hoje, ontem, dia 2, dia da conscientização do autismo, e vocês vieram com carinho para falar e explanar um pouquinho desse tema tão importante. Eu que agradeço o convite, doutora. Sempre que os seus telespectadores tiverem dúvidas, podem mandar para você, que a gente volta aqui para responder. Então eu também agradeço, muito obrigada. Eu fico sempre à disposição. Se alguém tiver dúvidas, a doutora me marcou lá no Instagram, pode mandar no meu Instagram, ele é aberto e eu com prazer responderei todos. Gente, lembrando que inclusão não é favor, é o teu direito, é lei, e informações é fundamental para você buscar os seus direitos. Mais uma vez eu quero agradecer cada um de coração. Sexta-feira é de lei, Mirley Castro, às 21 horas na TV Rio Branco, canal 8, e no domingo às 9 da manhã, reprise, tá? E também pelo nosso canal no YouTube, Rádio Calçadão Acre. Mais uma vez, nosso Instagram, Pode Ler Acre, vai lá, segue. Qualquer dúvida sobre seus direitos, deixa lá, que a gente traz um especialista na área para explicar para vocês. Cheirinho no coração, dá as mãozinhas para a gente finalizar com sorte. O Ultrafocus é aquele tratamento que todo mundo ama porque realmente faz diferença. Ele usa ultrassom microfocado para firmar a pele e estimular o colágeno de um jeito seguro, sem cortes. Essa tecnologia trabalha lá no ponto certo, ajudando a definir o contorno facial, suavizar linhas, levantar a pele e devolver aquela aparência mais descansada e firme que a gente ama. É perfeito para quem quer melhorar flacidez no abdômen, braços, pernas, interno de coxas e glúteos. Clínica de Estética Rosa de Saron, porque cuidar de você também é um ato de amor. A Rápido Chapuri Transportes é a empresa que faz o impossível acontecer.
até mesmo transportar um avião em seus caminhões. E agora com uma super promoção a partir de R$ 89,90 por volume de São Paulo e Goiânia. Venha viver a experiência de uma empresa que faz o impossível por seus clientes. Doutora Anastácia, quando eu cheguei aqui, eu sentia muitas dores. Problema seríssimo de coluna, dores insuportáveis. Minha coluna chegava a travar. Tomava remédio, mas não servia. Ia no médico, tomava injeção, não servia. Mas quando eu vim aqui, que eu conheci o senhor, conheci sua esposa, tudo mudou. Um tratamento de excelência. Aquelas dores terríveis, eu não usava mais salto. Justamente agora eu estou de salto. Começou o tratamento aqui com as fisioterapia, tudo mudou. Como vocês viram o depoimento aí da Raquel, né? Ela fez o tratamento aqui conosco e hoje ela está se sentindo bem, sem dores na coluna, sem dores nas articulações, né? Então, assim, eu fico muito feliz quando um paciente vem aqui e tem esses resultados. Então, assim, você que tem interesse, você que sofre com problema de dores, entre outros problemas, pode nos procurar nas nossas redes sociais